Olá, olá, esse é o episódio 8 e nesse episódio eu vou trazer para vocês técnicas de resolução de prova que vão te ajudar tanto em maximizar suas chances de aprovação. Por quê? Porque elas fazem você colocar o desempenho que você merece ter em acerto de questões e aumenta a tua pontuação, tanto no sentido controle de tempo para você não se perder e tudo mais. Beleza? Essa série foi feita com muito carinho, são 10 vídeos trazendo todo o comportamento pré, durante e pós-prova que pode te ajudar nessa aprovação que você está buscando no Enem e nos vestibulares que você está fazendo. Beleza? Então vamos lá. Aqui vou trazer desde técnicas básicas a algumas técnicas um pouco mais elaboradas. É muito difundido por aí alguns conceitos, eu vou repeti-los aqui porque eu sei que nós temos pessoas assistindo aqui do básico ao avançado e eu quero te estimular a pensar sempre que se você está avançado, não esquece do básico, porque isso sempre fortalece e tudo mais. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas quando você está lá, a questão, é você ter um planejamento de como começar aquela questão. Uma coisa tão importante quanto simplesmente saber o conteúdo daquela questão é você entender o que ela quer de você. Isso é muito importante, porque você pode até saber o conteúdo, mas se você direcionar isso para um raciocínio que foge da questão, você pode errar por bobagem. E acredite, isso acontece muito. Depois, no final da prova, você vai corrigir: caramba, eu não me atentei, que a questão não queria isso, queria aquilo. Então é importante que você leia com atenção. E como tem que ser a organização dessa leitura? Pensando no controle de tempo, é importante que você comece essa leitura pelo enunciado, pela pergunta, aquilo que vem depois do texto. É muito importante que você faça isso, porque quando você faz isso, você ganha tempo. Nem sempre as questões do Enem exigem que você volte no texto lá motivador, no texto lá de apoio, para você acertar a questão. É muito importante que você tenha essa malícia de pegar a pergunta e identificar. A pergunta, ela está atrelada ao texto? Eu preciso do texto para responder? Se sim, vale a pena você ir para o texto. Às vezes, o que precisa do texto é o rodapézinho para saber o autor daquela obra com as características literárias, ou então a característica de alguma coisa que esse autor tem, que faz você direcionar o acerto das questões quando você vai para as alternativas. Mas por muitas vezes você vai olhar a questão, por exemplo, de linguagem, vai trazer lá pergunta a função da linguagem, e é muito direto quando ele quer uma função específica e ele pega e define as funções de linguagem nas alternativas. Você já sabe o assunto, você vai lá para as alternativas e acerta. Muito importante. Enunciado, né, a pergunta. Se precisar do texto, volta. Se não, vai para as alternativas e assim você otimiza. Um adendo muito importante quando o assunto é exatas é você ler a pergunta. Vou precisar do texto? Vou. Mas uma coisa muito importante que você faça antes de ir para o texto é olhar as alternativas. Porque, por exemplo, se as alternativas são muito próximas, você está dando um indício de que ele está colocando no detalhe. Mas se as alternativas, por exemplo, são muito afastadas, isso pode otimizar a quantidade de cálculos que você faz. Então, se você pegar e arredondar um pouco mais os valores para ganhar tempo na resolução, você ganha um tempo absurdo, porque se as alternativas estão afastadas, isso é sinal de que se eu arredondar, isso não vai prejudicar a chance de acerto naquela questão. Muito importante isso. E uma coisa muito importante também é se você tem duas alternativas parecidas. Eu tenho três alternativas completamente diferentes e duas parecidas. Se você olhar o padrão de questões do Enem, geralmente se você tem duas questões parecidas, geralmente é uma ou outra alternativa. Mas isso é pensando em, tá acabando o tempo, eu tô com pouco tempo, eu preciso responder essa questão e eu quero ter um raciocínio por trás. Isso pode te ajudar a direcionar um pouco mais, viu? E não esquece, quando o assunto for exatas, de olhar para as grandezas, para as unidades de medida, porque isso direciona completamente o raciocínio e às vezes você não precisa nem da fórmula para acertar. Beleza? Enunciado, texto se preciso, alternativas com muita atenção. Beleza? Uma coisa muito importante sobre isso também é você colocar D de dúvida quando você não tiver certeza daquela questão, porque o Enem é pega vareta. Se você passar muito tempo naquela questão, você pode travar, e aí isso pode perder no tempo, no controle do tempo no final das contas. Então, tive dúvida, não consegui fechar aquela questão, coloca um D de dúvida ali, que isso pode te ajudar. Outra coisa muito importante é faça marcações, escolha um local fixo para fazer marcações durante a prova, para você saber quantas questões você está respondendo. Porque quando você fica lá marcando e fica atento ao tempo, você está mais ou menos sabendo o ritmo de prova que você está tendo. E isso ajuda demais. Então escolha um localzinho para você ir marcando quantas questões você vai fazendo, porque isso faz uma diferença que você não imagina. Porque você está lá na questão 20, mas isso não quer dizer que você fez 20 questões, porque você pode ter pulado. É importante que eu reforce aqui. A prova do Enem ela não está organizada com as primeiras questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Está embaralhado. E você não pode ficar preso em questão se você está travando nela. Vai para frente.
Depois você volta se você tiver tempo para analisar mais. Mas lembra, a questão 45 pode ser a questão mais fácil e ela pode te dar mais ponto. E se você ficar travando lá atrás, você pode meio que perder a chance de acertar e aí a tua aprovação ficar por milímetros. Então atente-se a essas estratégias porque elas fazem muito sentido. Beleza? Pega varetas, contagem, controle, ID de dúvida e marcações. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.